paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, nossos amados irmãos, amém? Graças a Deus, né, por mais uma manhã do Santo Sábado, estamos juntos para louvar a Deus, adorar e também ouvir a sua palavra, né? Portanto, que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã. Eu convido a todos para uma oração. Eu gostaria de buscar a Deus, né, em primeiro lugar, para que Ele nos aceite, perdoe nossos pecados e também fale conosco. Amém? Oremos. Bendito Deus e eterno, Pai Celestial, que habita nos mais altos céus, santificado seja o Teu nome, Senhor. Estamos agradecidos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos juntos na congregação, também a participação dos nossos irmãos de casa. Que o Senhor abençoe cada família representada em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor fale ao nosso coração, nos ajude, Senhor. Queremos te servir com perfeição, mas somos imperfeitos e por isso rogamos que nos aperfeiçoe, que o Teu Espírito Santo habite em nosso ser e nos transforme de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Muito bem, queridos irmãos, convido a todos para iniciarmos a mensagem de hoje com a leitura no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. 2 Coríntios 4, do verso 1 ao verso 11. Antes, gostaria de lembrar os irmãos que esse livro foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? Mas só que Paulo, ele não foi sempre Paulo. Ele antes foi Saulo, um homem que perseguiu a igreja de Deus, né? Ele perseguiu a igreja cristã, porque ele achava que os cristãos eram pessoas ruins, eram más, era gente que ia trazer uma nova doutrina, que ia enganar as pessoas, enfim. Achava que Jesus Cristo foi um falso profeta, não é? E aí, na sua sinceridade, né, ele acabou prejudicando muitos cristãos, né? Levando presos, consentindo que fossem apedrejados. Inclusive, quando Estevão, né, foi apedrejado, ele que estava segurando a roupa das pessoas que jogavam pedra, né? Então, esse foi Saulo. Mas ele teve um encontro com Jesus. E agora, de perseguidor, virou perseguido, né? Passou a ser perseguido e sofreu muito mesmo. Aí ele foi sentir na pele o mal que ele causou, não é? Para os cristãos, quando ele ainda era Saulo, quando ainda não tinha tido o encontro com Cristo. E, portanto, irmãos, desde já, precisamos, cada um de nós, ter o nosso encontro com Cristo. Porque enquanto isso não acontece, a gente pode, pensando que está fazendo bem, causar mal, não é? Para as pessoas, para a igreja de Deus, enfim. Então, é interessante que todos tenhamos este encontro, né, que é essencial. Então vamos ficar de pé apenas no primeiro verso, né? 2 Coríntios 4, verso 1 ao 11, apenas no primeiro verso, vamos ficar todos de pé em honra à palavra do nosso Deus. E está escrito assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Podem sentar. Bom, queridos, Paulo está dizendo isso porque, enfim, ele recebeu o ministério, né? O ministério de ser um apóstolo dos gentios. Foi ele que levou o cristianismo para o mundo. E o Senhor usou Paulo como instrumento justamente porque ele tinha essa facilidade de falar várias línguas. Ele era um poliglota, né? Falava em vários idiomas e conseguia se comunicar com as pessoas.
O Senhor Jesus, que vê as pessoas por dentro, Ele vê o que nós temos em nosso coração e o quanto podemos ajudar na obra. Então, Ele viu em Paulo esta ferramenta tão importante para levar o cristianismo para o mundo, né? Então é por isso que ele está dizendo aqui que ele recebeu esse ministério. Mas veja, ele está dizendo também que não desfalece. Sabe por quê? Porque, como eu já tinha dito no começo, passou a ser perseguido. Não foi fácil a vida de Paulo. Ele terminou sua vida preso e finalmente foi degolado, né? Foi a maneira como ele morreu por Cristo. Nós também devemos estar preparados para morrer por Cristo. Ele primeiro morreu por nós, não foi? E agora, todos nós devemos estar prontos, preparados para isso também, para morrer por Ele, dar a nossa vida. E Ele diz que é assim que vamos ganhar a vida, quando nós damos a nossa vida por Ele, não é? Pois muito bem, vamos continuar então a leitura até o verso 11, onde Paulo diz assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Amém? A impressão que temos aqui, irmãos, é que o apóstolo, ele está, na verdade, tentando animar os irmãos, não é? Visto o momento que eles estavam vivendo ali, não ser um momento tão favorável para o cristianismo, não é? E é bom lembrar, irmãos, que há muitos e muitos anos iniciou-se uma guerra entre o bem e o mal, não é? Ou seja, entre o Senhor Jesus Cristo, e Satanás, o diabo, o enganador, não é? Então veja, Paulo agora ele está nos orientando a viver em paz, a viver feliz, mesmo diante dessas dificuldades causadas pelo inimigo das nossas almas, né? Então, em outras palavras, é o seguinte: quando nós decidimos ser cristãos ou representar a Cristo aqui na terra, devemos entender que, assim como o mundo odiou a Cristo, ele com certeza odeia aos cristãos. Então, o cristão, enquanto estivermos aqui nesse planeta, não vai ter vida fácil. Não vai ser vida, não é? Sem tribulações, sem problemas, sem dificuldades. Não, haverá. Agora, Paulo ele está chamando a atenção de cada um para se manter
irrepreensível. Então esse é o segredo. Nós precisamos fazer a nossa parte diante do nosso Deus, e aí Ele promete estar conosco. E mesmo que venhamos a morrer por causa dele, mas Ele garante que teremos a vida eterna, não é? E é isso que nós devemos focar, a vida eterna. Aí Paulo diz assim, olha, em vez da gente ficar desfalecendo, não vamos desfalecer, não vamos desistir. Antes, devemos rejeitar as coisas que por vergonha se ocultam. Sabe o que se faz escondido? É porque não presta. Então nós que representamos a Jesus e ao cristianismo, e estamos nessa terra que jaz no maligno, não é? Porque aqui está dizendo, ó, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Então é Satanás quem domina aqui na terra, não é? No entanto, nós, que somos representantes de Cristo Jesus, devemos nos manter incólumes em nosso caráter, em nossa maneira de ser,